Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, meus amigos, vamos falar de um carro bem bacana, um carro que criou muita expectativa no povo, né, quando chegou aqui no Brasil, um carro chinês. Mas antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal, meu filho, e ajude o Xande a crescer. Bem, dito isso, você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, vamos lá. Vamos falar do J3, né? Do Jack J3 1.4 2012. Mas também, se você quiser que o Xande comente, fale de algum carro específico, você coloca aí no comentário, diga a cidade que você está falando, para eu poder mandar aí um joinha para você, mandar um abraço e dar os créditos a você que nos ajuda, tá bom? Bem, meus amigos, então o Jack, né, J3 1.4 2012, chegou ao Brasil como um divisor de águas para as marcas chinesas. Ele destacou-se por sua lista de itens de fábrica, que vinha bem recheada, e motor a gasolina com tecnologia 16 válvulas. Seu consumo médio urbano ficava em torno de 9,6 km por litro na cidade, na cidade, e alcançava mais ou menos aí cerca de 12 quilômetros na estrada, tá bom? A Jack Motors, ela, na verdade, desembarcou no Brasil no ano de 2011, que lembra, tinha aquela propaganda do Faustão e tal, né? E ela veio com uma estratégia bem agressiva. Oferecia carros completos por preços bem menores que a concorrência e atraiu uma grande gama de pessoas para esse carro, né? O Jack J3 foi o grande responsável por esse sucesso, ganhando destaque rapidamente entre os compactos. Ele era vendido nas carrocerias hatch, que era o J3, e sedã, J3 Touring, mas o hatch foi o que vendeu mais. A proposta era simples: trazer um veículo bem equipado de fábrica, com ar-condicionado, direção assistida, vidros elétricos e rodas de liga leve, itens que muitos concorrentes nacionais, na época, não ofereciam na mesma faixa de preço, né? O Jack J3 2012, ele vem equipado com motor 1.4 litros de 16 válvulas. E também precisa ser dito, né, que esta versão inicial não era flex, ela funcionava apenas a gasolina, tá? Até porque os carros vinham da China, tá? A potência desse carro é de 108 Pocotó a 6.000 RPM. Ele tinha a tecnologia dele, né, que ele, na época, para esse motor, era um comando de válvulas variável, a VVT, a mesma que o Honda usa, tá? E o Toyota também. Isso ajuda a melhorar a eficiência do motor em diferentes rotações, deixando o carro mais esperto. Eu tive um Honda Fit, tinha essa tecnologiazinha aí, não sei se era a VVT que chama, mas era bem parecida. Ele abria a boquinha, né, quando você precisava mais, ele andava, viu? Viajei com esse carro para Minas, fui em Belo Horizonte, eu fui em Governador Valadares, fui em muitos lugares, fui em Ouro Preto, tudo com esse carro, né? Foi bem bacana essa viagem com esse carro. Bom, esse carro ele tem um peso aí aproximadamente de 1.060 kg, que é uma boa relação peso-potência. E isso daí garantia bastante agilidade desse carro no trânsito, tá? Eu já falei do consumo, 9,6 km por litro na cidade e até mais ou menos 12 aí na estrada, mas acho que ele fazia um pouquinho mais, tá? Porque depende daquela peça, né, que fica entre o banco e o volante. Então, para quem rodava bastante na cidade, ele é uma opção econômica, especialmente porque muitos carros concorrentes 1.0 daquela época apresentavam médias próximas, mas com desempenho inferior. Inclusive, eu tinha um Fiat, eu tive, né, um Fiat Palio, aquele primeiro, Fiasa, né, motor argentino. Cara, aquilo bebia pra caramba, aquilo fazia 8, acho que era 8 que ele fazia, se fizesse 9 era chorando, né, era muito ruim, tá bom? Xande, e pontos positivos e negativos desse carro? Vamos lá. Bom, quem buscava, ou quem busca, né, por um J3, esse carro ainda tem no mercado, que é um carro ainda usado, né, hoje, costuma apontar os seguintes defeitos. Quem teve também esse carro, né? Esse carro tinha um custo-benefício, vem com muitos acessórios de fábrica, era um custo-benefício muito bom, né? Ele tinha um ponto aí, que era a corrente de comando, né? Porque esse motor ele utilizava corrente metálica em vez de correia dentada, isso era muito bom, tá?
é aquela correia de borracha que esfarela, ainda mais esse carro aí da Chevrolet que esfarela tudo, né? Isso daí que reduz bastante também o custo de manutenção preventiva. O espaço interno desse carro era bem confortável para a categoria dele, tá? Como todo carro usado, exige atenção em alguns detalhes, como desgaste de peças de acabamento interno e possíveis problemas no sistema de arrefecimento, tá bom? Bem, amigos, falando em acabamento interno, é o que eu falo, um carro 2012, um carro que está com seus 14 anos de uso, né? Então, assim, ainda mais um carro desse que já saiu de linha, já que já não existe mais no Brasil, tenha muito cuidado comprar um carro desse por causa de acabamento, não é nem tanto peça. Peça você não consegue encontrar razoavelmente bem, peça mecânica. Mas peça de acabamento, às vezes um porta alguma coisa, um painel, rapaz, um difusor de ar, quando você encontra é o olho da cara. O problema de carro que saiu de linha é esse, não é nem questão de peça de motor não, tá? Bem, amigos, separei 3 carros aqui para a gente dar uma olhada. No final o Xande vai dizer se vale a pena comprar um carro desse no ano de 2026. Dos 3 eu vou apontar o carro que eu compraria se fosse o caso, eu poderia comprar um carro desse. Eu trouxe assim bem equilibrado, trouxe um carro mais barato e outros carros, né, um pouquinho mais caro desse modelo, para a gente poder avaliar. Lembrando que eu não compro, não vendo, não troco, eu não conheço as pessoas. Se você for comprar esse carro ou qualquer outro carro, leve no seu mecânico da sua confiança, faça toda a avaliação, leve o documento no despachante. Comprando na internet, qualquer site que seja, você tem que marcar um local público, um local de seguro, tá bom? Para você, tanto para você que compra quanto para você que vende. Muito bem. Nosso primeiro carro, então, aqui é esse carro do senhor André Costa. O senhor André Costa, ele de onde? Ele é de Belém do Pará, terra do Tatacá, terra aí do açaí. Tem gente que gosta, eu não gosto de açaí, gente. Para mim, açaí tem gosto de terra. Eu não gosto. Né? Minha esposa mesmo ama açaí, minhas filhas amam açaí, mas açaí para mim é gosto de terra. Então, esse carro está sendo aqui, ele está pedindo aí 12.500. Esse carro tem um preço médio aí no LX, 18 mil. O preço da FIP é 20.169, quando a FIP é maior do que o preço médio, é porque a procura não é tão grande. Xande, 12.500, um carro bem abaixo do mercado, verdade. Vamos ver o que ele fala do carro dele aqui. Ele fala que é um Jack 3 2013, quitado, rodas trio elétrico, ar-condicionado gerando muito bem, isso é importante. Aí ele te dá 2 opções de compra aqui. A primeira opção, 12 mil, ele pagando IPVA 2026. A segunda opção é 11 mil e você assume aí o IPVA, pelo que eu entendi, né? Ele fala que pode facilitar 6 mil mais 6 mil no cartão e tal, aí é negociação de vocês. Aceito propostas que não seja absurda. Golpista pode tentar, o azar será certo. Muito bem. Aqui, Amazonas, mas mora em Belém do Pará. Está explicando que o celular dele é do Amazonas, mas ele mora em Belém do Pará. Vamos ver aqui o que ele fala do carro. O carro está com 103.302 km. Tem direção hidráulica para não cansar a mueca, meus amigos. É manual, né? Um carro manual. Ele fala que o carro tem ar-condicionado para você andar geladinho, tem alarme para dificultar a vida aí das vítimas da sociedade, tem conexão USB para você não usar celular enquanto está dirigindo, roda de liga leve, sensor de ré para você não bater, não amassar o latão de lixo quando você estiver dando ré. Tem um som para você ouvir um love love aí com o seu querido, a sua querida. Travas elétricas para os catarrentos não abrir a porta quando o carro abre, quando o carro está andando. Tem vidros elétricos para não cansar sua munheca com manivela de sobe e desce vidro, tá bom? Então tá aqui, vamos dar uma olhadinha no carro do rapaz. Tá com essa multimídia aqui. Será que essa multimídia, pessoal, é original do carro? Fiquei na dúvida. Acho que não é não. Fiquei na dúvida. Se for, o pessoal põe no comentário. Xande é. Tá um pouquinho longe, né? Um carro preto, mas as rodas tão bonitas. Não sei se os pneus tão bons, né? O carro tá com detalhes aqui na pintura, você pode ver. Precisa dar um banho no carro, né? Para pintar, precisa comprar 2 faróis novos. O farol tá muito ruim, tá muito ruim. Tá com uma pequena batida aqui que já deu até um cascão de podre, de ferrugem, né? Vamos dizer assim. O carro aqui, olhando pela lateral, o carro tá íntegro. Ele pintou aqui o tambor de freio de amarelo.
São os detalhes que a gente vai dando uma olhada pela foto. Só que foto é foto, né, meus amigos? Tem que ver o carro no original. Esse painel lembra muito da CR-V. Eu tava com a CR-V esses dias aí, uma 2013. Lembra bastante da CR-V. O painelzinho assim redondinho no meio e tal. Não tem computador de bordo, né? Se tiver uma coisa mínima. O banco é bem acolchoado, né? Parece que é um banco bem confortável de sentar. Parece minha cadeira aqui do coisa. Agora precisa dar uma reformada nesse banco aqui, ó, porque o banco não tá gatinho, não. Gente, eu trouxe esse carro aqui, eu tinha dado uma pré-olhada nesse carro, né? É um carro mais barato, um carro de 12 mil reais, 12.500 reais. Acho que de repente essa conversão fica por 12 mil. Até porque eu entendi aqui, ó, 12 mil, 6 mil mais 6 mil. É isso? Aqui, ó, acho que sai até menos, ó. Você não precisa, 6 mil mais 5 mil no cartão, ó. O carro sai por 11 mil. Né? Eu trouxe essa opção aqui porque às vezes já aconteceu isso comigo. Roubaram um carro meu lá nos anos 90, um Passat que eu tinha. E eu tive que pagar 11 prestações desse carro sem ter o carro, porque naquele tempo você tinha que pagar a prestação do carro. Fazia a prestação, você tinha que pagar, senão você é preso. Hoje o pessoal, né, some, mas tinha que pagar antigamente. Então, eu paguei 11 prestações desse carro sem ter o carro. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei a pé, sem poder andar. Aí depois tive que juntar dinheiro de novo para poder comprar um carro. E aí o que acontece? Pode acontecer uma infelicidade dessa com alguém precisando muito do carro para poder andar. Aí pega um carro desse daqui, né, mais surradinho, com detalhes para fazer, bastante detalhezinho para fazer. Mas é melhor do que andar de ônibus, né, pessoal? Confessa aí. Eu acho, né? Melhor do que andar de ônibus. O carro que está com ar-condicionado, direção hidráulica, carro completinho, né? O carro que vai te dar um conforto. O carro que está um surradinho, mas vai te dar um conforto, tá bom? Por isso que eu trouxe. Mas, seu André, seu carro está valendo. Gostei do carro. E boa sorte aí, meu amigo. Deus abençoe. Próximo carro, esse outro Jack, né? 16.500. Gostei desse preço aqui, gostei, achei legal. Não vi o carro, vou ver agora com vocês. Esse carro pertence ao senhor Elias J, né? Ele deve ser Elias José, não sei. Ele é de Santana do Parnaíba, de Parnaíba, São Paulo. Então um abraço aí, nosso amigo. Deus abençoe a todos os amigos aí de Santana de Parnaíba. Vamos ver como é que ele vende o carro dele. Vendo o Jack 1.3, 206 mil km, único dono. Olha que bacana. Eu achei esse carro bem conservado, pessoal. Quando eu olhei a foto, não olhei ainda, né? Mas quando eu olhei na chamada ali que eu coloco, eu achei esse carro bem conservado. O carro possui ar-condicionado, vidros e travas elétricas, sistema de som, bancos de couro com apoio de braço para motorista, farol de milha, farol de neblina, insufilme, roda de liga leve, limpador traseiro, desembaçador traseiro, motor VVT. Além disso, está com o IPVA pago, trazendo ainda mais tranquilidade ao novo proprietário. Para mais informações, entre em contato. Olha, meus amigos, minha vizinha teve um carro desse daqui mesmo, branco, igualzinho. E ela amava esse carro. Ela desfez do carro porque o marido comprou um outro carro. E na época ele tinha um Focus. Então assim, o Focus é um Focus 2014, né? Um carro melhor do que esse. Aí deu o Focus para ela, ela vendeu esse carro aqui. Deu, não sei. Eu sei que ela ficou com o Focus. Mas ela falava muito bem desse carro, muito bem. Teve uma peça que ela precisou comprar, mas tem muitos anos, lá 2015, 2016, sei lá. Ela precisou comprar uma peça e não achava aqui. Aí ela teve que comprar pela internet, daí eu lembro. Então tá aqui. Tem uma outra vizinha que também teve o J2. Lembra do J2? Ela botou 1.2, também ficou um tempão também com esse carro aqui no prédio. Então tá aqui, 2012, carro com 16 mil, manual, direção hidráulica para não cansar a moeca da galera, airbag para não estragar a sua lata se você bater Deus me guarde, ar-condicionado para você ficar geladinho aí com o seu namorado, a sua namorada, né? Alarme para dificultar a vida aí da vítima da sociedade, banco de couro para você andar bem macio, confortável, conexão USB para você não usar o celular enquanto dirige, roda de liga leve para o carro ficar mais bonitinho, sensor de ré para você não bater na lata, né, lá de lixo quando estiver dando ré, som para você ficar ouvindo Love Love ou pancadão, não sei, né, trava elétrica para o escatarrento não abrir a porta quando o carro está em movimento, vidro elétrico para você não cansar a moeca para baixar e subir o vidro. Único dono, com manual. Cara, único dono, gostei.
Vamos ver o carro do senhor Elias. Senhor Elias, permita aí ver o seu carro e mostrar o carro pro pessoal aqui. Muito bonito o carro. Muito bonito. Vê que o carro tá bacana. Aí, ó, que carro legal. Bem bacana, viu? Bem bacana. Bem honesto o carro. É isso aí, ó. Botou uma capinha. Bacana. Sinal que é cuidadoso. Banco bom. Tem um detalhezinho aqui, mas é o carro usado, né? O carro aí já com 14 anos de uso. Normal. Gente, é um carro muito bom pro seu dia a dia. Então, senhor Elias, um abraço aí, meu amigo. Deus abençoe. Boa venda. Bem, próximo carro, esse Jack J3 1.4 16 válvulas, 5 portas, mecânico 2012. Esse carro pertence a GV Motos, a loja. Eles ficam em Brasília, Federal. Um abraço aí aos amigos de Brasília. De Brasília. Eles estão pedindo 20.990. Esse carro tem uma tabela FIP, preço médio 16.300, né? Tabela FIP é 19.677. Então, bem abaixo da tabela FIP, porque o carro não tem uma procura tão grande, né? É verdade, porque a Jack já saiu do Brasil, me confirme aí, mas a Jack saiu do Brasil, o carro que já pode fabricar tem um tempão, é um carro que achar peça de manutenção nem tanto, como eu já expliquei. Peça de acabamento é um pouco complicado. Tá aqui, ó, completo, ano 2012, opção ar-condicionado, direção hidráulica, airbag, normal, né? Tem que falar sindicato, consórcio, normal. Antes da gente ver o carro, vamos ver aqui embaixo aqui alguma coisa que possa ter. 165.000 km, tá pouco rodado, manual pelo ano, né? Direção hidráulica para não cansar sua moeca. Tá aqui, airbag, ar-condicionado, alarme, conexão USB, isso aqui é muito importante, pessoal. O pessoal às vezes não dá valor, mas isso daqui, para evitar acidente, você não está mexendo no celular, é uma maravilha. Sensor de ré, pode ligar leve, trava elétrica, vidro elétrico. Aceito trocas. Aí, que bacana. Se interessou, falar com os amigos aí. Vamos ver o carro dele aqui. Carro bonito, bem cuidado. Carro de loja geralmente é um carro com fino trato, né? Um carro bem mais... tem um tratozinho melhor. Bem bacana. Pneu bom. O banco também tão bom. Só que o banco aqui é de pano. Eu gosto mais de banco de pano, viu, pessoal? Veludo, né? É o veludo, ó. Suede, acho que é Suede o nome disso daqui. Aí, bem bacana. Carro simples, bem espartano. Mas é um carro que vai te atender muito bem no seu dia a dia. O painelzinho lembra muito da CR-V. Bem bacaninha. Muito bem, Xande, vamos lá. Primeiro carro. Esse 12.500 tem bastante detalhezinho para fazer. 16.500 e 29. Primeira pergunta, Xande. Você compraria um carro desse? Meus amigos, depende. Se eu estiver precisando muito do carro, sim, pegar um carro desse mais barato, porque você achar um carro 2012 aí, por um preço aí com um carro desse daqui, como está muito bom esse carro aqui, 16.500, você não encontra. Você vai pegar eu estava vendo o Corsa, que está fazendo vídeo do Corsa hoje, um Corsa 1.4, ano 2012, o pessoal pediu uns 40 mil reais num carro desse. Né? Então, às vezes está com um pouquinho de dinheiro, precisa de um carro melhorzinho, um carro mais bacana, vale a pena sim. De repente eu compraria sim. Agora tem que ter cuidado com a questão de peça, principalmente de acabamento. Agora você sabe que você comprar um carro desse, praticamente você está casado. Né? Para você revender, você tem que vender ele com preço barato. Não adianta achar que vai... comprei por 16.500, tabela FIP é 19.000, eu vou vender esse carro pela tabela FIP. Vai nada, esse carro vai ficar na tua garagem. Anos. Pode ter certeza. Tá? A verdade é essa. Mas eu, dependendo da situação, eu compraria assim, isso, indico. Um carro bem confiável, tá? Esse carro é um carro bem confiável. Xande, e qual desses três você compraria? Meus amigos, sem sombra de dúvida, esse carro aqui. Vou até deixar aberto do seu Elias, porque esse carro do amigo aqui está com preço bom, mas está com muito detalhe. Então, 4 mil reais, é melhor subir um pouquinho, pegar esses 4 mil e pegar um carro que está mais inteiro, único dono,
Vê que é um carro que está bem inteirinho mesmo, bem bacana esse carro, tá filé mesmo esse carro, tá filézinho. É ir lá e ver o carro, tá? Tem esse carro preto aqui, mas como eu falei, você vai pagar um carro 20, com todo respeito dos amigos, é mais 21 mil reais. Você está pagando aqui praticamente aí R$1.500, R$1.400 acima da tabela FIP num carro desse, que tem um preço médio de 16.300, que você está pagando. Para você vender esse carro aqui, você tem que vender assim, 16.300, que é o preço dele no mercado. Então você vai pagar 3.700, você paga 5 mil reais a mais aqui. Será que vale a pena? Não sei. Aí você que tem que avaliar. Então, como nós estamos avaliando aqui, eu vou dar a minha opinião de bosta. A minha opinião de bosta é que eu compraria esse carro aqui desse rapaz, do seu Elias Júnior, tá bom? Sem desmerecer o carro de ninguém, sem desfazer de ninguém, é apenas uma avaliação, tá? Pra gente entender o mercado. Então, meus amigos, um abraço aí, Deus abençoe a todos. Beijão no coração. Fui!